Oi para todo mundo, hoje eu vou comentar um pouco para vocês como que está a instalação do meu Debian e como foi uma pequena aventura que tive tentando sair do Debian e depois por que voltei para ele. Penso que o título desse vídeo será Debian, lá e de volta outra vez. Bom, só para mostrar aqui, cadê? Eu estou rodando nesse computador Debian 8.6, que é o Debian JS, né, a versão estável que tem no momento. Tem como fazer o teste da próxima versão, que é a versão 9, mas eu tô de boa pra caralho de ficar fazendo teste de versão que ainda não está estável. E aí, vejam só qual era o meu objetivo nobre. Meu objetivo era rodar League of Legends no Play on Linux de maneira um pouco mais estável, né? Porque, bom, quem já tentou fazer isso sabe que o jogo roda, mas não roda aquela maravilha. Ele perde muito FPS, principalmente quando você entra numa teamfight. Se você vem aqui na página do WineHQ, você tem para todo jogo uma espécie de ranking, né? Que eles listam aqui embaixo, onde esse jogo funciona melhor, né? E como vocês podem ver, no Debian 8, no Fedora e no Arch Linux, ele está em ranking Gold, que já é bom, mas não é tão bom assim, né? Mas nesse Arch aqui, não sei qual a diferença para esse, né? E no OpenSUSE ele tem ranking platina, olha só que beleza. Ou seja, tentar rodar League of Legends em um desses dois sistemas é melhor do que nesses outros três aqui. Mas num quadro geral, esses 5 aqui já são bons. Qualquer dúvida que você tenha se o seu jogo vai ou não funcionar e como que ele vai funcionar no Play on Linux, venha no Linux HQ, digita lá no Google o nome do jogo, WineHQ, que geralmente aparece. E aí eu pensei, bom, vou então instalar o Arch, né? Para poder jogar o League of Legends numa qualidade melhor, já que aqui ele está ranqueado como platina. Só que quem já tentou instalar Arch Linux sabe que não é as instalações mais amigáveis do mundo, né? Ele é uma instalação difícil, você tem que fazer tudo na base da linha de comando e eu sinceramente não sei pra que ainda é assim. Não tem ganho nenhum a instalação ser desse jeito, mas é desse jeito. Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi procurar versões de Linux que eram baseadas em Arch Linux, né? Assim, presumindo que esta qualidade seria mantida do Arch para as suas versões baseadas em Arch. Eu tentei instalar esses três sistemas, o Chakra, que é uma versão baseada em Arch e assim, a propaganda deles é que é uma boa distribuição que trabalha com KDE. Bom, quem já trabalhou com KDE sabe que o KDE é super bugado. Eu mesmo uso GNOME ou outro ambiente gráfico, não porque eu goste, mas porque tem menos bug. Se eu pudesse escolher, eu usaria o KDE, mas o KDE tem muito erro, não dá para usar o KDE. Enfim, tentei instalar o Apricity OS, que me parece bem mais legalzinho do que o Chakra, mas beleza, né? Assim, tô falando só graficamente falando do sistema mesmo. O Antergos e tentei instalar o Manjaro. Todas as 4 instalações falharam no mesmo ponto, que era no carregamento da própria instalação do sistema, ou seja, eu não conseguia nem iniciar a instalação do sistema nos 4 sistemas e então eu desisti de instalar isso porque, pelo amor de Deus, se fosse para mim ficar tentando resolver problema de distribuição, eu trabalhava com isso, né? Como eu só quero instalar o sistema, eu já espero que ele venha no mínimo instalável, né? Que ele seja pelo menos possível de se instalar no computador e não que seja uma treta só para tentar iniciar o instalador do sistema. Mas tá bom. Tentei instalar o OpenSUSE 42.1. Eu sei que estava há poucos dias de lançar o 42.2, mas eu peguei o 42.1 mesmo, instalei. E a instalação do OpenSUSE funcionou, mas não instalou nada. Assim, não instalava o Skype, não instalava o VirtualBox, não instalava os programas do Play on Linux. O Play on Linux chegou a instalar, mas não instalava os programas do Play on Linux. Enfim, só a instalação mesmo funcionou. E aí, depois de tudo isso, eu falei, não, beleza, vamos então parar de apelar para essas distribuições aqui, que sabe, que o suporte é com certeza feito por gente que nem recebe para isso, e vamos catar uma distribuição que as pessoas pelo menos recebam para trabalhar nelas, né? E aí eu pensei, vou pegar o GNOME, por que não?
o Gnome não, desculpa, o Ubuntu. Mas como eu não gosto do Unity do Ubuntu, eu resolvi pegar o Ubuntu com Gnome. Que eu não sei se recebe um nome especial para isso, mas enfim. Instalei o Ubuntu com Gnome, ele instalou super de boas, não teve trabalho nenhum, né? Esse aqui, ó. Enfim, instalei. E aí depois, assim que eu instalei, ele simplesmente não queria mais atualizar ou instalar novos programas, porque ele tinha simplesmente perdido a lista de repositório. Eu até tentei colocar uma lista de repositório na marra, né, editando o arquivo, o source list do apt. Mas mesmo assim não funcionou. Bom, tira então o Gnome, né? Olha o nível do erro, né? Não é assim que eu estava tentando fazer uma coisa extremamente anormal e aí de repente deu erro. Não, eu estava tentando atualizar o sistema e ele deu erro. E assim, um erro assim bem inexplicável. Bom, depois de tentar instalar esses 6 sistemas operacionais e ver que todos eles falham em algum ponto muito básico, eu resolvi voltar para o Debian, porque, velho, o Debian ele não oferece assim as ferramentas mais de ponta da internet, né? Por exemplo, não tem, por exemplo, disponível para instalar no Debian em versão estável o Plasma 5. Convenhamos, o Plasma 5 já está na versão 5.7. Por que que ainda, né, está demorando tanto? Justamente porque o pessoal do Debian ou do KDE ou ambos não conseguiram atingir uma estabilidade para o Plasma 5 e por isso não existe versão estável do Plasma 5 para o KDE. Quer dizer, desculpa, para o Debian. Só existe o KDE 4, que está, se não me engano, ainda no 4.4, né? Não é nem assim do KDE 4 o mais atual, por assim dizer. E várias outras ferramentas, como por exemplo o Wincon. O Wincon é uma ferramenta que existe para o Gnome, que o que ele faz? Ele permite que você rode remotamente aplicativos instalados numa máquina virtual. Você tem uma máquina virtual e aí o Wincon ele faz o acesso remoto desse aplicativo para o seu sistema e dessa maneira você consegue rodar arquivos remotamente. Eu não sei exatamente qual é o ganho disso, mas ao que parece os aplicativos rodam no sistema original e não na máquina virtual. Enfim, eu não sei exatamente. Mas enfim, esse é um exemplo, por exemplo, de ferramenta que não tem no Debian porque ainda não está estável, né? Não tá, enfim. O próprio Kazan, que era um gravador de vídeo que eu usava, gostava muito de usar quando eu usava o Ubuntu, não tem a versão estável para Debian. Até tem a versão, eu cheguei a instalar, mas não funcionou no meu computador. Deve ser porque eu troquei do ambiente gráfico. O que eu estou usando neste momento se chama EIDT, esse negócio aqui. Eu não vou abrir porque senão ele vai abrir de novo para gravar. E se eu clicar no que está aberto ele vai parar a gravação, mas enfim, né, já descobriram. O ambiente gráfico que eu escolhi para instalar aqui foi o Pantheon. Assim, o Pantheon sinceramente não muda muita coisa pro Gnome 3. Ele tem aqui só um instante. Ele tem aqui o negócio de aplicativo, né, que fica aqui nesse quadradinho, tem como selecionar para aparecer todos ou para aparecer por dividido aqui em seção. Tem aqui o ambiente gráfico que é muito parecido com o Gnome mesmo, e tem aqui a única diferença, assim, que você fala, alguma diferença, é o Plunk. Mas dá para você instalar o Plunk sem ter que instalar o Pantheon, entende? Eu instalei o Pantheon porque ele é coisa de 200, 300 MB mais leve que o Gnome no computador. Eu acho isso um ganho muito bom, ter ocupado 200, 300 MB menos na memória RAM. Sim uma coisa vantajosa. Mas enfim, se resume a isso. Não é muito diferente do que o Gnome é. Só assim, tipo, coisas muito específicas, tipo como que ele trata os temas, por exemplo. Como que ele organiza a instalação dos temas do Metacity ou do próprio Shell. Diferencia um pouco, não é tudo que funciona. O tema do cursor, por exemplo, eu já tentei diversas vezes alterar, mas ele não altera. Ó. Tá vendo? Aqui, ó,
Quando eu estou tentando corrigir o tamanho da janela, não sei se está aparecendo o cursor. Ele até muda, mas ele não aceita ainda. Tá muito melhor do que as semanas atrás, mas ainda falta bastante coisa para fazer nesse Pantheon. Enfim, instalei ele através de um repositório não oficial que fica disponível aqui. É super fácil de instalar, é só você praticamente adicionar essa lista aqui e executar este comando aqui. Só. E aí você já instala o sistema. Ele tem alguns aplicativos que são próprios dele, mas eu sinceramente, sabe, eu não gosto nem do Evolution do Gnome, eu sempre uso o Icedove, então eu nem tento utilizar esses aplicativos nativos do ambiente, porque eu sei que eu sempre vou passar raiva com isso. Enfim, qual é então a minha dica final do vídeo? Primeiro, se você quer rodar jogos no Wine, veja aqui no site do WineHQ qual é o sistema onde ele funciona melhor. Se por um acaso for o Debian, antes de você começar a fazer as coisas, faça uma source list nesse site, Debian Source List Generator. Eu conheço também o Ubuntu Source List Generator, tem também, eu não sei se tem para outros sistemas, mas enfim, se a sua distribuição de Linux usar a UR, eu acho que fica até mais fácil de você conseguir essas coisas pelo Pacman. Mas enfim, faça uma lista de repositórios, ela é muito útil. Eu fiz uma, que infelizmente não está mais aparecendo aqui, mas eu fiz uma, ficou até que bem grande. Demora para carregar mais, demora, né? Porque você tem diversas coisas que você passa a carregar. Mas vale a pena por quê? Porque você vai ter sempre uma versão estável e mais atualizada dos seus aplicativos. E isso vai te permitir rodar mais e melhor aplicativos, entende? Principalmente essas coisas que dependem do Play on Linux e do Wine. Fica aqui também a dica do Pantheon, se vocês... bom, enfim, não é muito diferente que o Gnome, só é um pouco mais leve que o Gnome. E a única coisa que me deu trabalho nessa instalação do Debian foi ter que instalar o Skype, onde eu precisei adicionar uma arquitetura i386, e para aí sim fazer o download do aplicativo e a instalação dele. Funcionou, mas teve de fazer tudo isso daqui. Ok? Qualquer dúvida, coloca nos comentários e até a próxima.